Oi, eu sou o Nick e alguns dos meus inscritos pedem pra eu falar sobre o Lanterna Verde, outros pedem pra eu falar sobre o Hulk, e eu decidi que eu vou falar sobre os dois. Lanterna Verde e o Hulk. Como que a gente vai conseguir medir isso como força ou como esforço? E como que a gente vai conseguir colocar eles dois no mesmo nível para saber quem ganharia uma luta de igual para igual? Porque não adianta eu colocar o Lanterna Verde em coma ou o Hulk primitivo. Eu não acho que seria nem um pouco justo se ficasse mais fácil para um ou para outro. Então vamos tentar deixar os dois no mesmo nível. Para cortar algumas etapas aqui, a gente pode cortar primeiro que o Hulk não pode ser o Hulk primitivo, o Hulk cinzento, porque seria muito fácil pro Hal Jordan ou pro Lanterna Verde que for enganar o Hulk de qualquer jeito, porque seria um ser primitivo, seria muito fácil ele ganhar dele sobre isso. Então por isso que eu acho nada mais justo do que colocar um Hulk que tenha a consciência do Bruce Banner, porque daí a conversa fica um pouco mais interessante. Então a indicação desse vídeo vai ficar um pouco mais cedo. Hulk. Essa é a HQ que eu tenho pra indicar pra vocês hoje. Essa HQ Gritos Silenciosos é uma HQ que explora bastante um Hulk primitivo, um Hulk que não pensa direito, um Hulk que é completamente diferente do Bruce Banner. E também coloca um Hulk com a consciência do Bruce Banner. Então você vai entender que existem Hulks que pensam, Hulks que não pensam. E agora mais recente, teve o Hulk que tinha toda a consciência do Bruce Banner, que ele não conseguia voltar pro Bruce Banner, só que ele estava tranquilo com isso, porque ele tinha toda a consciência dele e era um ser imortal. Essa é uma daquelas HQs que você vai perceber bastante a dualidade do personagem, ou as responsabilidades que vêm junto com os poderes. E essa dualidade, no caso do Bruce Banner, é muito importante, muito interessante também, porque é uma visão de uma pessoa tão frágil para uma pessoa tão poderosa, que seria o Bruce com o Hulk. E mais uma vez, o foco principal não é a dualidade, pelo menos em todas as resenhas que você for ver dessa HQ. Algumas resenhas vão falar que é o vilão, outras HQs vão falar que é... outras resenhas vão falar que é a história. Muita gente pode falar que é muita coisa, mas o mais importante dessa história para a criação do personagem é a fraqueza dele e a dualidade, assim como o demônio da garrafa que eu mostrei no episódio anterior de Nick Mix. Então vamos lá, agora no período mais recente da Marvel a gente conseguiu ver um Hulk mais inteligente. E como vocês sabem, o Lanterna Verde tem um poder ilimitado. Poder ilimitado de energia ou poder ilimitado de força? O Hulk está muito preso ao corpo dele e toda a fisionomia dele. Por exemplo, ele não conseguiria fazer um nanorobô com a mão do Hulk. Agora o Hal Jordan ou Lanterna Verde conseguiria fazer um nanorobô ou qualquer coisa do tipo, porque só depende da vontade dele. Então, sabendo de todos esses defeitos de cada personagem e da limitação deles, é fácil presumir que um ou outro ganharia? Ainda não. Porque tudo depende basicamente do onde eles estão, ou porquê eles estão lutando. O Hulk não depende muito do porquê ele está lutando, mas com certeza ele pensaria muito mais na decisão dele ou na vontade dele de ganhar, se fosse algo que dependesse da família dele, ou da vida dele, ou do planeta dele. Assim como o Lanterna Verde, que também dependeria da vontade dele, ou do quanto ele precisa ganhar aquilo. Às vezes seria mais importante para um ou para outro que o outro ganhasse, então não teria problema eles perderem. Então, se dependesse do universo inteiro deles, a vontade deles estaria praticamente no seu mais alto nível. E também falar que o poder do Lanterna Verde é ilimitado é complicado, porque por mais que a vontade dele seja imensa, pode ainda não ser a maior vontade do universo, e pode não ser equiparado com o ilimitado ainda. Mas vamos supor que seja muito grande a vontade dele, porque se fosse ilimitado ele não teria problema de ganhar de nenhum Hulk com uma gaiola, que seria basicamente indestrutível. Sabendo disso, nós temos dois personagens muito interessantes e muito inteligentes. Agora, o que eles fariam com isso? O que eles fariam com as habilidades dele? Todos nós sabemos também que o Lanterna Verde precisa de um tempo para se adaptar contra todos os inimigos e entender qual seria o melhor jeito de chegar na vitória. E como nós vimos algumas das habilidades mais intensas do Hulk com a consciência do Bruce Banner em arcos como Tudo Morre, ou o finalzinho do período que teve antes das Guerras Secretas e da reformulação do universo, nós sabemos que ele seria muito engenhoso para essa vitória. Então seria muito fácil do Hulk ganhar do Lanterna Verde se fosse só na força, mesmo que fosse só na força bruta, sem inteligência, sem consciência, sem nada, porque não daria tempo do Lanterna Verde se adaptar. Isso é claro se não fosse o problema da inteligência tão grande do Bruce, e supor que esse outro ser com poderes tecnicamente limitados tivesse com certeza alguma coisa a usar contra ele. Então o medo pela inteligência faria o Hulk se segurar, pelo menos nesse caso. O medo de uma possível armadilha ou que o Lanterna Verde fizesse alguma coisa contra tudo que ele acredita, até porque ele não sabe quem é essa pessoa e por que ele está lutando com ela. Agora que a gente já está falando bastante do Hulk, está embasando bastante os movimentos dele, supondo
supondo que ele não atacaria de primeira e que teria um certo receio em lidar com o Hulk, por outro lado, o Lanterna Verde não teria o mesmo receio. Ele já lidou com bichos maiores e de aparência mais forte que o Hulk. Até porque a gente já sabe que o Lanterna Verde é capaz de ganhar de quase todos os integrantes da Liga da Justiça. E supondo mesmo que essa é uma situação onde não tem chance dos dois se comunicarem ou entenderem se aquilo tem que acontecer mesmo, e eles simplesmente têm um tempo delimitado para ganhar da outra pessoa, sim, ele iria, sem pensar duas vezes, para cima do Hulk. E agora, para meio que uma conclusão, o que aconteceria então com o Hulk se segurando, o Lanterna Verde indo para cima com todas as forças dele? Eu sei que muitos de vocês vão gritar comigo, vão mandar mensagem no meu Instagram, no meu Twitter, falando que eu tô super errado. O Hulk ganharia, porque ele é muito poderoso, e o Lanterna Verde iria muito afobado pra cima dele. Você que gosta de UFC, você que de repente gosta de luta, você lembra disso que aconteceu na luta do José Aldo com o McGregor. É exatamente isso que aconteceria, então é por isso que o Hulk ia ganhar. Não pela força, mas pela inteligência e pela falta de adaptação do Lanterna Verde. Aqui agora é uma questão muito mais de Lanterna Verde não saberia qual é realmente o poder do Hulk até que ele chegasse no lugar e tentasse lidar com o Hulk, para entender que o poder dele é praticamente impossível de controlar. Agora, isso, misturado com o receio do Bruce Banner de atacar primeiro para ter alguma armadilha ou qualquer coisa do tipo, ia embora, porque ele saberia que não tinha armadilha e nem qualquer coisa do tipo, porque ele foi... O Lanterna Verde teria ido primitivamente, instintivamente, e não teria pensado na consequência e na situação. Então, tomado pelo medo e pela surpresa do Hulk ter um poder tão grande, tão impossível de controlar, o Lanterna Verde perderia muito rapidamente. Porque medo não é o sentimento que move o anel e os poderes do anel, nem surpresa. Então, pelo medo do poder do Hulk e pela surpresa também do poder do Hulk, o Lanterna Verde não teria uma chance de expor realmente a vontade dele, porque o medo e a surpresa seriam muito maiores do que uma vontade. Daí o motivo do Lanterna Verde perder. Então temos o nosso vencedor, o Hulk ganhou. O Hulk finalmente ganhou e salvou todo o universo Marvel. Agora calma, você pode entrar numa discussão um pouco mais elaborada ou falar por que eu tô errado aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilha para que aquele seu amigo que acha que o Lanterna Verde ganharia, ou para mostrar para aquele seu amigo que tem uma estante parecida com a minha. Não esquece de compartilhar esse vídeo e tchau, pessoal!